Olá pessoal do curso de especialização em imaginologia médica, da disciplina aí de matemática aplicada à radiologia. Teríamos um encontro nesse final de semana, mas por um motivo maior, infelizmente fiquei impossibilitado de estar com vocês. Mas estou passando para vocês aí uma videoaula, já para começar a ajudá-los a entender melhor os conteúdos que são referentes às funções exponenciais, logaritmos e logaritmo neperiano, bem como o uso do número de Euler, o uso de um software para construir gráficos e também mostrando, em alguns casos específicos, evidentemente, o uso da calculadora científica. Tá? Então, assim, esse trabalho vai ser refeito presencialmente também na pós-graduação de vocês, mas para aqueles que estão com uma certa dificuldade para resolver exercícios que se utilizem dessas equações, então já estou passando para vocês aí essa videoaula para que possa ajudá-los a melhorar o conhecimento de vocês e a facilitar também na resolução dos exercícios, tá certo? Então fica aí a dica, espero que gostem, é uma aula de 30 minutos, então, ou seja, estou trabalhando aí três tipos de função, função exponencial, função logarítmica e função de estudo de logaritmos neperianos, uso de gráfico e o uso da calculadora científica para que vocês possam... e também tem exercícios resolvidos, então resolvi alguns exercícios, inclusive dos conteúdos que vocês devem estar abordando aí na pós-graduação, tá certo? Então, uma boa aula para vocês e até o quanto antes a gente puder já estar com vocês aí presencialmente, tá certo? Valeu, galera! Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula do curso de especialização em imaginologia médica. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a matemática aplicada à radiologia. Eu sou o professor Marcelo Krause e vou acompanhá-los aí a partir de agora com essa matemática básica, vamos dizer assim, aplicada à radiologia. Bem, pessoal, o que nós vamos buscar nessa matemática básica? Fazer um estudo da função exponencial, logarítmica e o logaritmo neperiano. Então, primeiramente, vamos lembrar de potenciação. Então, a potenciação está associada a uma multiplicação sucessiva por um determinado fator que seja igual. Então, ou seja, se você tiver aí A vezes A vezes A, N vezes A, é a mesma coisa que A elevado a N. Então, significa que o expoente N indica uma base A que foi multiplicado por ela N vezes. E A elevado a N é o chamado de potência. Bem, sendo assim, vamos fazer um exercício. Encontre o maior número das alternativas ao lado, fazendo uma redução até atingir a menor base. Em seguida, determine os valores utilizando uma calculadora científica. Então, 3 elevado a 31, 8 elevado a 10, 16 elevado a 8, 81 elevado a 6 e 243 elevado a 4. Então, a primeira ideia é pegar esses números 8, 16, 81 e 243 e reduzir a menor base possível. Então, vamos voltar aqui. Então, nós temos que 3 elevado a 31 é igual a 3, essa notação que eu coloquei aqui é para que vocês tenham noção de como é que se faz a calculadora. Então, vou colocar a calculadora aqui na frente para que vocês possam perceber o que está acontecendo lá. Então, vou colocar 3, então clica no 3 aqui, então apareceu o 3 lá. Depois tem aqui na calculadora o x com o tracinho em cima, significa que nós vamos elevar. Então, elevamos a 31. Então, colocamos aqui o 31. Fecha aqui o parênteses, porque tem um parênteses lá, e coloca igual. Pronto. Então, apareceu o número lá, 6,17 vezes 10 a 14. E aí você pode anotar esse número se você quiser. E aí você vai fazendo isso para todos os outros números. Então, se você quiser fazer 8 elevado a 10, fecha parênteses aqui, vai aparecer um número lá, e aí você vai escrevendo esses números. Mas o que eu fiz? Observe lá, eu peguei e coloquei, reduzi na menor potência possível. Então eu sei, por exemplo, que o 8 corresponde a 2 ao cubo. Então ficou 2 ao cubo elevado a 10, que é a mesma coisa que 2 elevado a 30. Lembra do produto aqui, das potências. 16 elevado a 8, o que é o 16? É 2 elevado a 4 elevado a 8, então fica 2 elevado a 32.
81 elevado à sexta. O que é o 81? É 3 elevado à quarta. Elevado à sexta, então vai dar 3 elevado a 24. Depois, 243 elevado a 4. O que é o 243? É 3 elevado à quinta, elevado a 4. Vai dar 3 elevado a 20. Então, ou seja, observando esses números aqui, nós percebemos que realmente o maior valor que nós temos aí, né, é o 3 elevado a 31. Então, resposta correta aqui, a letra A. Tá? Então, assim, você pode fazer isso na calculadora. Aí lembra, na calculadora também, ou em alguns softwares, né, esse chapeuzinho aqui, ó, né, corresponde elevado. Ou você pode colocar também 2 asteriscos, quando você está utilizando o teclado. Então, quando você quer fazer uma conta que você utiliza um teclado, você colocaria, por exemplo, o 3, colocaria 2 asteriscos, depois colocaria o 31, e aí apareceria a resposta, seria 3 elevado a 31. Tá? Mas, na maioria das vezes, a calculadora ela já tem essa notação, né, que é o x elevado a y. Né? Então, você tem na própria calculadora o x elevado a y como sendo a notação adequada para você fazer a potenciação. Tá? Bem, então nós temos aí algumas regras, né, algumas propriedades das potências. Então, basicamente, é interessante você ter essas propriedades em mãos. Né? Então, quando você conserva a base, você soma os expoentes, ou quando você está dividindo, né? Então você conserva a base e subtrai os expoentes. Quando você faz a potência da potência, você multiplica os expoentes. Quando você tem a potência do produto, né? Então, assim, basicamente, são regras matemáticas. Então, vamos fazer aqui um exercício de novo. Qual das alternativas abaixo equivale à seguinte expressão? 0,125 elevado a 15. Então, primeiro, o que é o 0,125? Então, já sabemos que 0,125 é a mesma coisa que 1/8. Mas o que é o 8? O 8 é 2 elevado ao cubo. E quando nós temos a função inversa, o que nós fazemos? Nós colocamos esse número para cima com o expoente com sinal contrário. Então, vai ficar 2 elevado a menos 3. Então, ou seja, o 0,125 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3. Bem, está aqui 2 elevado a menos 3 vezes 15. Então, o que nós fazemos? Ó, potência de potência, só multiplicar agora. Menos 3 vezes 15 dá menos 45. Então, ou seja, essa expressão corresponde a 2 elevado a menos 45. Tá? Então, sem muitas dificuldades aí para encontrar essa resposta. Ok? Função exponencial, né? Então, ou seja, quando você tem equações exponenciais, a gente sabe que a incógnita ela se encontra no expoente, e aí o ideal é que nós façamos o quê? Que nós escrevamos a base com o mesmo valor. Né? Então, ou seja, nós temos que ter uma igualdade nas bases para que eu possa fazer uma igualdade nos expoentes. Então, ou seja, para resolvê-las, escrever os dois lados da igualdade como potências de uma mesma base. Então, vamos chegar que a elevado a x é igual a elevado a y. Se eu tenho as mesmas bases, então x vai ser igual a y. Tá? Então, sem maiores dificuldades para encontrar essa informação. Bom, então o que é uma função exponencial? Né? É qualquer tipo de função, né, dos reais, na qual a f de x ela vai ser a elevado a x, com a maior do que zero e diferente de 1. Então, por exemplo, tem um gráfico aqui da função exponencial, né, 2 elevado a x. E aí, como é que você faz o gráfico? Né? Você vai substituindo valores aqui para x, né? Você pode colocar quantos valores você quiser, e aí você vai ver que vai aparecer uma curva. E aí eu coloquei, né, determina o gráfico dado por essa função, f de x é igual a 2 elevado a 2x mais 5. Observa que se você colocar x igual a 0, né, vai ficar 2 elevado a 0, que é 1. Então, 1 mais 5, 6. Então, ou seja, quando ele corta aqui, né, em x igual a 0, ó, quando ele corta aqui em x igual a 0, o primeiro número que já vai aparecer aqui vai ser o 6. Antes disso, ele vai estar trabalhando aqui, né, muito próximo do 5. Depois eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz esses gráficos aqui, tá? Então fiquem bastante atentos, que eu vou passar para vocês um software bem bacana, né, que constrói gráficos, até para ajudar vocês aí a resolver, né, alguns exercícios que necessitem de gráfico e até para você saber o que pode estar acontecendo. Outra função exponencial, né? Então g de x é igual a 1 meio elevado a x. Então agora ao contrário, né? Você tem um número decimal aqui, né? E aí, mesma coisa, ó. Aí eu fiz o quê? Coloquei aqui o número decimal, 0,4 elevado a x menos 2.
Né? Então, a partir daí, a gente coloca também, então, por exemplo, se x for valer 0, né? Então qualquer coisa elevado a 0, né, vai dar 1, 1 menos 2 vai dar menos 1. Então aqui embaixo, ó, ele está na linha do menos 1, ó, certo? Então a partir daí você tem a linha do menos 1. Então, de novo, vou mostrar para vocês, né, como é que a gente constrói esse gráfico aqui para vocês terem uma facilidade maior na resolução dos exercícios. Logaritmo, né? Muita gente tem muitas dúvidas, né? Parece que tem um trauma aí quando se trata de logaritmo. Então, dados dois números positivos, A e B com B diferente de 1, né? O logaritmo de A na base B é um determinado número C. Então, o logaritmo de A na base B é um determinado número C. Tá? Então, ou seja, B elevado a C igual a A. Lembrando que se não aparecer o B aqui, ó, significa que é um logaritmo de base 10, tá, gente? Então, muitas vezes falam, não apareceu o número. Não, é porque é base 10, ok? E o número A é chamado de logaritmando. Né? Então, as propriedades dos logaritmos. Né? Então, por exemplo, o logaritmo do produto, né, corresponde à soma dos logaritmos. O logaritmo do quociente é a diferença. O logaritmo da potência, né, então log de m na base b elevado a n, é a mesma coisa que n vezes o log de m na base b. E quando você faz uma mudança de base, né, então você tem o logaritmo de m na base n, é a mesma coisa que o logaritmo de m na base b sobre o logaritmo de n na base b. Então, assim, são regras. Né? Essas aqui são regras que basta você seguir essas regras aí com os valores que vão ser passados para vocês. E lembrando também que você pode utilizar tranquilamente, né, a calculadora científica. Tá? Funções logarítmicas, né? Então você vai ter uma equação, então, por exemplo, né, o logaritmo de x mais a na base b é igual a c. O que significa isso? Significa que b elevado a c é x mais a. Então, quanto vale x? b elevado a c menos a. Então, assim, lembra, né? Na matemática você sempre busca isolar o x, ó, tá? Então, da mesma forma, o primeiro passo deve ser a aplicação da definição. Tá? Então, primeiro faz a aplicação da definição de logaritmo, né? E depois você faz o isolamento do x, ó, tá? Então, só depois é que você vai isolar o x. Porque a partir do momento que você aplicou a definição de logaritmo, repara, o termo logaritmo sumiu. Né? Você já não tem mais esse termo de logaritmo, então ele some. Ah, então, o que acontece? Você só tem agora uma equação, ó, tá? E aí fica muito mais fácil para você resolver, ok? Algumas regrinhas, né? Então, ou seja, você sabe que A elevado a C é igual a B. Então, por exemplo, 3 ao quadrado é 9. A elevado a C é igual a B. Então, A é a raiz quadrada, raiz de C, né? De B. Então, por exemplo, 3 ao quadrado é 9. Então, 3 é o quê? É raiz quadrada de 9. Então, você consegue perceber uma certa vamos dizer assim, equivalência, né, nas informações. Né? Então, você, A elevado a C é B. Então, 3 ao quadrado é 9. Então, ou seja, A elevado a C também é B. Mas se você colocar o C agora numa raiz onde você tem o B, isso vai dar A. Então, olha só, né? A elevado a C é igual a B. Então, ou seja, o A é o quê? É a raiz de B em relação a C. Então, sem maiores dores de cabeça. Então, quando você tem potenciação, você tem essa representação. Quando tem radiciação, você tem essa representação. Né? E se você quiser isolar o expoente C? Bom, quando você quer isolar o expoente C, então você usa o logaritmo. Né? Então, C vai ser o log de B na base A. Certo? Então, repara aí que essa aí é a relação que é interessante para a gente saber, né? Principalmente para resolver os exercícios. Então tá aí, ó, 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9 é 3, então o que vai acontecer? Né? O logaritmo de 9 na base 3 é 2. Né? Então por quê? Porque 3 ao quadrado vai dar 9. Tá? Então tá aí a regra, né? A elevado a C é B, A igual a raiz de B em relação a C, e então C é igual ao logaritmo de B na base A. Tá? Então, acho que fica fácil para você conseguir visualizar essas informações. Tá aí de novo, né? Então, as equivalências, né, das equações, como é que a gente faz, como é que não faz. Né? Então, mesma coisa, né? 2 ao cubo é 8, então a raiz cúbica de 8 é 2. Então, ou seja, 3, né, é o logaritmo de 8 na base 2, ou seja, né, 2 ao cubo vai dar 8. Tá? Então, também sem maiores complicações.
Aqui mesma coisa, lembra daquilo que eu falei para você, né? Muitas vezes não vem escrito, né, a base 10 aqui, então nesse caso foi escrito, mas não há necessidade, tá? Então, o logaritmo de 1000 na base 10 é 3, porque 10 ao cubo dá 1000. Tá? Então, tranquilo também essa relação matemática. Então, o que a gente consegue entender? Né? Que o logaritmo ele é uma operação inversa da potenciação, né? Mas não como a radiciação, que vai permitir expressar a base da potência. Então, ou seja, os logaritmos, o que eles fazem? Eles invertem essa potenciação, mostrando para nós o expoente da potência. Então, como é que isso acontece? Né? Então, você tem que o logaritmo de b na base a dá c, ou seja, a elevado a c é b, então a é igual a raiz de b em relação a c. Então, basicamente essa é a ideia. Então, ou seja, você tem aqui o logaritmo de b na base a igual a c, a elevado a c é b. Então, com números, o logaritmo de 9 na base 3 vale 2, ou seja, 3 ao quadrado é igual a 9. Tá? Então, no exercício, quando precisar, é sempre interessante você lembrar dessa regrinha, né? Então, o logaritmo de um número b, o expoente a, que outro número a deve ser elevado para obter b. Então, sendo a e b reais positivos e a diferente de 1, então, ou seja, né, a elevado a c é igual a b. Então, c é o logaritmo de b na base a. Então, você vai escrever isso. Né? O logaritmo de b na base a vale c. Então, de novo, né, 2 elevado a x é igual a 8. Então, usamos os logaritmos e encontramos que x é o quê? O logaritmo de 8 na base 2, que dá 3. Então, essa aí é a nossa ideia. Bom, pessoal, então com isso a gente pode até fazer um cálculo mental, né? Olha só, o logaritmo de 8 na base 2 dá 3, o logaritmo de 9 na base 3 dá 2, o logaritmo de 25 na base 5 dá 2, o logaritmo de 125 na base 5 dá 3, o logaritmo de 100 na base 10, ó, dá 2, e o logaritmo de 0,1 na base 10 dá menos 1. Então, qual é a proposta? Fazer. O logaritmo de x na base 4 dá 2. Então, quanto vale x? O logaritmo de x na base 3 dá menos 2. O logaritmo de x, na base 81 dá 1 quarto. Então, como é que se faz? Então, x vai ser 4 ao quadrado, que dá 16. Na alternativa B, x é igual a 3 elevado a menos 2, que é 1 nono. E na alternativa C, x elevado a 1 quarto, que dá 3. Então, tem maiores aí problemas para solucionar esses exercícios, tá? As propriedades dos logaritmos, então, de novo, eu costumo dizer, sempre importante, você ter essas tabelinhas em mãos. Então, essas tabelas são extremamente importantes para você ter em mãos para resolver os exercícios. Então, assim, não tem que decorar, não é uma decoreba, principalmente aluno que já está fazendo pós-graduação. Mas, assim, é importante que quando você perceber que você está resolvendo um exercício que envolve um determinado tipo de função e conhecimento, é você ter as tabelas que vão te ajudar a solucionar os problemas em mãos, ok? Então, por exemplo, está colocando lá, certa substância radioativa desintegra-se de modo que, decorrido o tempo t em anos, a quantidade ainda não desintegrada da substância é S igual a S0, que multiplica 2 elevado a menos 0,25T, em que S0 representa a quantidade de substância que havia no início. Qual o valor de T para que metade da quantidade inicial se desintegre? Então, como é que a gente resolve? Então, vamos lá. S é igual a S0, 2 elevado a menos 0,25T. Bom, o que eu vou fazer? Ele quer que a metade se desintegre. Então, ou seja, o que você vai ter lá na frente é só a metade do S0. É só a metade do que você tinha no início, certo? Então, eu posso cortar o S0 com S0. Então, ficou 1 meio é igual a 2 elevado a menos 0,25T. O que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso colocar na mesma base. Então, o que é 1 meio? É 2 elevado a menos 1. Então, 2 elevado a menos 1 é igual a 2 elevado a menos 0,25T. Como eu tenho as mesmas bases, agora é só igualar os expoentes. Então, eu igualei os expoentes, menos 1 é igual a menos 0,25T, multipliquei a linha toda por menos 1, então T é igual a 1 dividido por 0,25, que dá 4. Como ele quer o tempo em anos, ou seja, são 4 anos. Tá? Então, um exercício aí sem maiores dores de cabeça para resolvê-lo. E no caso do logaritmo neperiano? Então, o logaritmo neperiano, também chamado de logaritmo natural, então, por definição, o logaritmo natural de x
né, corresponde à integral, né, de 1 sobre t dt, quando você vai de 1 até x. Calma, alguém vai dizer assim, pô, mas o que é esse negócio dessa integral aí? A gente vai ter uma aula específica sobre integração. Tá? Então, uma das consequências, né, dessa definição é que a derivada do logaritmo neperiano de x vai dar 1 sobre x. Então, ou seja, nós vamos estar trabalhando aí, né, com uma grandeza que está muito ligada ao cálculo diferencial integral. Tá? Então, existe aí uma função f de x, né, conhecida como logaritmo neperiano, que vai ser definida dessa maneira, né, que a derivada dessa função vai ser dada por 1 sobre x. E aí dessa afirmação a gente consegue também, através do teorema do cálculo, tirar uma relação, né, de que o logaritmo neperiano do número de Euler, né, o E, né, que também se escreve Euler, né, mas se fala Euler, é igual a 1. Então, ou seja, toda vez que você fizer o logaritmo neperiano do número de Euler, então você tem esse valor igual a 1, ok? Bem, mais para frente eu vou mostrar para vocês aí algumas aplicações. Então, existem também as propriedades, né, dos logaritmos neperianos, praticamente muito parecidas, né, com as propriedades do que nós vimos dos logaritmos. O logaritmo neperiano de e na x é o próprio x, e o número de Euler elevado ao logaritmo neperiano de x também vale x. Então, isso significa que se você tiver o logaritmo neperiano de x, ele é a mesma coisa que o logaritmo de x sobre o logaritmo do número de Euler. Então, olha só esse exercício aqui. Vamos lá. Então, sabendo que o logaritmo de e vale 0,43 e o logaritmo de 4 vale 0,6, calcule o valor de x nessa equação. E elevado a x menos 64 igual a 0. Então, vamos lá. E elevado a x menos 64 é igual a 0, então e na x é igual a 64. Então, e na x é igual a 4 ao cubo. Pronto, então está aqui, e na x é igual a 4 ao cubo. O que eu faço para desaparecer o e na x, né? Então, eu uso o logaritmo neperiano. Então, o logaritmo neperiano dos dois lados da igualdade. Então, lembra que o logaritmo neperiano do e na x é o próprio x. Então, o logaritmo neperiano do e na x vai dar o próprio x. E do lado de lá vai ficar o logaritmo neperiano de 4 elevado ao cubo. Então, x é igual a logaritmo neperiano de 4 elevado ao cubo. Beleza, pessoal. Agora, olha só. Então, o que significa esse logaritmo neperiano de 4 elevado ao cubo? Olha só, volta para casa, para cá para cima. Ó. Logaritmo neperiano de alguma coisa é o logaritmo de x dessa coisa sobre o logaritmo do número de Euler. Então, o que eu faço? Então, uso a propriedade da potência, né? Então, ao invés de colocar logaritmo neperiano de 4 elevado ao cubo, então o que eu faço? 3 logaritmo de 4 sobre o logaritmo do número de Euler. Bom, o logaritmo de 4 ele me deu, é 0,6, e o logaritmo do número de Euler ele também me deu, que é 0,43. Ou seja, essa conta aqui vai me dar 4,18. Pronto, então esse é o valor de x, certo? Então, assim, é uma sucessão de regras, né, que a gente precisou utilizar para poder resolver o exercício. Mais uma, olha só. Determine o tempo que leva para que 1000 gramas de uma certa substância radioativa que se desintegra a uma taxa de 2% ao ano reduza a 200 gramas. Utilize a equação Q igual a Q0 e elevado a menos RT, em que Q é a massa, R é a taxa e T é o tempo em anos. Repara, não é muito difícil, né? Ó, Q igual a Q0 e elevado a menos RT. Qual é a quantidade que ele quer? Ele quer 200 gramas. Quanto que ele tinha inicialmente? 1000. Qual é a taxa? 2%. O que é 2%? É 2 dividido por 100. Ó. Então, 0,02T. Então, passa o 1000 dividindo, né? Então ficou 200 dividido por 1000, manteve aqui o lado direito. Então, vai ficar 0,2, manteve essa equação. E agora, como é que se elimina um número de Euler? É colocando o logaritmo neperiano. Então, vai colocar lá, o logaritmo neperiano de 0,2 é menos 0,02t. Bem, como é que eu faço para encontrar esse logaritmo neperiano de 0,2? De novo, vai para a calculadora. Você precisa da calculadora científica para te ajudar a resolver esse exercício. Na calculadora científica está aqui o logaritmo neperiano. Ó. Então, você clicou aqui o logaritmo neperiano. Ó. Então, ele está querendo de quanto? 0,2. Então, eu vou clicar aqui 0,2. Tá lá, ó. Logaritmo neperiano 0,2. Vou fechar aqui o parênteses e vou apertar aqui embaixo no igual. Então, coloquei no igual lá, ó, menos 1,60. Então, coloquei lá, menos 1,60.
Então, dividido por 0,02, né, porque a gente tem que isolar o t, então isso aí vai me dar 80 anos. Então, ou seja, né, para que a massa se reduza a 200 gramas de 1.000 gramas dessa substância, isso vai levar em média 80 anos. Tá? Mais um problema, né, o decaimento radioativo, né, tem meia-vida de 29 anos e começa com uma amostra de 10 miligramas. Determine uma equação para essa quantidade, depois de ter anos, e quanto tempo vai levar para chegar a 1 miligrama. Então, olha só, pessoal. Então, primeira coisa, né, a gente sabe que a equação, né, é dada por A igual a zero, né, E elevado a menos KT. O A0 vale 10, o A vai valer 5 em 29 anos. Mas eu preciso descobrir o valor de K. Eu não tenho esse valor de K. Então, vamos lá. Então, 5, né, que é o que eu vou ter. 10 é a quantidade inicial, E elevado a menos K vezes 29 anos. 5 dividido por 10 dá 0,5, E elevado a menos 29K. Usamos o logaritmo dos dois lados, tiro o logaritmo de 0,5, né, e utilizo aqui o menos K vezes 29. E aí vai me dar K igual a 0,023. Então, ou seja, qual é a equação que vai me determinar isso? Vai ser A igual a 10, que multiplica E elevado a menos 0,023T. Pronto. Agora, quanto tempo vai levar para chegar a 1 miligrama? Então, ou seja, no futuro eu vou ter 1 miligrama. Tá? Então, está aqui o A vai valer 1. Então, vai ficar 1, a quantidade inicial é 10, E elevado a menos 0,023T. Bom, o 10 vai passar dividindo, então vai ficar 0,1. Então, eu já jogo logo o logaritmo neperiano de 0,1 e mantenho 0,023T. E aí T é igual a 2,3, né, dividido por 0,023. Ou seja, isso vai dar aproximadamente 100 anos. E aí eu aproveitei, né, essa equação aqui que eu montei, ó, né, essa equação que a gente descobriu para a letra A, né, e joguei lá no software. Ó, quando eu joguei lá no software, apareceu aqui então o gráfico. Né? Então esse aqui é o gráfico. Então, ou seja, quando T vale 0, né, ó, repara que quando T vai valer 0, né, a quantidade que eu tenho da substância é 10, ó, né, que ele está dizendo lá no início do enunciado, ó, vale 10. Tá? E aí, conforme o tempo vai passando, aí o que vai acontecendo? Essa substância vai diminuindo. E repara que no gráfico aqui eu pedi para ele marcar, ó, eu pedi o que acontece, por exemplo, deixa eu focar aqui, ó, o que acontece aqui, ó, quando eu tiver 5 miligramas, né, ou seja, quando eu tiver a metade desse material, quanto tempo levou para que isso acontecesse, né? Então, ou seja, vem aqui para o 5, ó, e aí pede para ele marcar aqui, e você vem aqui na linha vertical, vai dar 29, ou seja, né, é o tempo de meia-vida. Né? Então, ou seja, o próprio gráfico aqui já me mostrou que o tempo de meia-vida dele vai dar 29 anos. Tá? Então, um exercício bastante tranquilo aqui para a gente poder resolver, né, sem maiores dores de cabeça, ok? Bem, pessoal, mais uma questão. Então, diz aqui que tem uma fonte radioativa que apresenta uma atividade de 42 Curie, né, em homenagem a Marie Curie. Qual a atividade da mesma em gigabecquerel dentro de 4 meses, sendo que a meia-vida é 40 dias? Então, escreve a equação, né? A é igual a 0 E elevado a menos lambda T. O tempo de meia-vida, né, é dado por uma constante 0,693 dividido por lambda. O lambda, né, corresponde, então, a 40 dias. Então, o tempo de meia-vida é de 40 dias, então, ou seja, a gente inverte e descobre o valor do lambda. Né? Então, 0,0173. O que eu vou fazer? Eu vou substituir isso na equação onde tem o lambda aqui, ó. Né? E onde eu tenho 4 meses, eu vou colocar 120 dias. Reparem que eu passei para dias isso aqui, ó. Ok? Então, bom, primeira coisa, qual é a quantidade inicial que eu tenho? Né? Eu tenho 42 Curie, mas eu tenho que lembrar que 1 Curie corresponde a 37 gigabecquerel. Então, 42 Curie corresponde a 1.554 gigabecquerel. Então, pronto, então é só colocar aqui 1.554 E elevado a menos 0,0173 vezes 120. Primeiro, resolva isso aqui na calculadora, tá, gente? Faça essa equação aqui na calculadora primeiro. Multiplique aqui o 0,0173 por 120 no negativo, depois eleve o número de Euler e você vai achar o 0,125.
E aí, fazendo essa multiplicação, a sua resposta já vai sair direto aqui, ó, 194 gigabecquerel. Tá? Então essa aí, mais uma questão que provavelmente vocês estão estudando aí nos exercícios de vocês. Pronto, pessoal. Então olha só, eu fiz na calculadora, ó, E elevado, né? Então com o chapeuzinho ali, ó, abre o parênteses, né? Então menos 0,0173 vezes 120. E aí dá igual, vai aparecer aí, ó, 0,125, conforme está lá no nosso exercício, 0,125, tá? Para quem não sabe, na calculadora, nessa calculadora, o E está aqui embaixo, escondidinho, ó. Tá? Ele está aqui embaixo, escondidinho, ó, na letrinha vermelha. Então, ou seja, para que eu possa escrever o E, eu tenho que clicar aqui em alfa primeiro e depois clicar lá no E. Aí ele aparece na tela. Tá? Ele vai aparecer na tela. Então, muito cuidado aí na hora de procurar na calculadora, para que você saiba onde se encontra, né, o número de Euler. Tá bom? Bom, pessoal, esse software aqui, ó, é o Graph, tá? Então você pode baixar gratuitamente o Graph na internet. Então coloca lá Graph 4.0, Graph 4.4, são os mais novos, né? Certo? E aí, quando você instalar, né, na hora que você clicar, vai aparecer aí o gráfico para você. E aí o que acontece? Então eu vou pegar algumas funções que a gente escreveu aqui, ó. Então primeiro essa função aqui foi que a gente escreveu. Então eu vou clicar aqui nela duas vezes, ó, e é aqui que você escreve a função, ó, f de x é igual a 2, né, elevado, aí coloca um chapeuzinho, ó, elevado a 2x mais 5. E aí você coloca o ok. Então, quando você colocar o ok aqui, ele vai aparecer lá para você. Tá aí o gráfico da função, ó. Tá? Então, esse é o gráfico da função, certo? Depois, outra função que a gente trabalhou foi o 0,4. Então, vou clicar aqui duas vezes, né, para aparecer, ó, 0,4 elevado a x menos 2. Eu escolhi outra cor agora, né, e um outro tracejado também. Né, então, dá ok, tá aí a função, ó. Olha aí, apareceu o gráfico para vocês. Né? Depois, um outro gráfico que eu falei daquela equação, né, olha aí, ó, né, de decaimento, né? Então, vamos clicar duas vezes aqui para a gente escrever, ó, né? Então, é 10 elevado ao número de Euler, que é elevado, né, a menos 0,023 vezes x. Lembra que é um f de x, né? Então, onde tem tempo, eu tenho que colocar x, que é a minha variável. Né? E aí, de novo, escolho uma cor aqui qualquer, um tipo de linha, e aí dou ok e aparece o gráfico para mim. Depois, eu pedi para ele fazer o seguinte, eu coloquei uma condição aqui para ele encontrar para mim onde é que ele encontrava os valores, né? Deixa eu ver aqui, pronto, ó. Onde é que eu teria o tempo de meia-vida, ó. A meia-vida é quando o y vale 5, né? Ou quando o tempo é 29 anos, ó. Então, ou seja, para 29 anos, eu encontrei que ele corresponde a 5, ou seja, corresponde ao tempo de meia-vida. Tá? Então, inclusive, o software faz essa representação para nós. E se eu quisesse, por exemplo, ver todos os gráficos, né, na tela, então tá aí, ó, ele pode mostrar para mim todos os gráficos na tela. Tá? Salva em arquivo de imagem, né? E aí você pode, inclusive, incrementar o seu trabalho aí utilizando esse software. Que caso vocês instalem e queiram resolver, né, e fazer gráficos, aí é só entrar em contato que eu ajudo vocês, né, na construção dos gráficos aí das funções que vocês estão trabalhando. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu!